É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo Globo Esporte de hoje, 5/6, trazendo as últimas informações do Mengão. Jorginho chega no Flamengo com status de titular. Pessoal, trazendo as últimas informações para você. Se não é inscrito no canal Torcedor do Mengão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando, é hoje que o homem vai estrear, minha gente. Tem Brasil e Equador, ao vivo na Globo, 8 da noite. Esse é o primeiro jogo do italiano Carlo Ancelotti, comandando a nossa seleção. Já já, vamos falar muito disso, claro, no Globo Esporte. Mas antes, o assunto Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Brasil pega o Equador pelas eliminatórias da Copa. Você vai ver ao vivo na Globo. Atenção para o horário, 8 da noite, hein? Carlos Gil está em Guayaquil, é o melhor repórter do Brasil e vai contar pra gente tudo sobre seleção brasileira. Fala aí, Gil. Fala, Escobar, tudo bem? Obrigado pela parte que me toca. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, Guayaquil amanheceu vivendo esse jogo. A gente está aqui do lado de fora, né? O hotel da seleção. E a todo momento passa gente aqui com a camisa da seleção equatoriana. É carro buzinando, é caminhão. Enfim, eles estão numa expectativa danada porque o Equador, se vencer, pode se classificar para a Copa. E o Brasil, se vencer, também encaminha bem essa classificação. Nesse momento, o Carlo Ancelotti está reunido com jogadores, exibindo vídeos. Vai passar para eles o time titular e também os que vão ficar de fora, porque ele convocou 25. Só 23 podem ser relacionados essa noite. Um que vai ficar de fora, certo, é o Rafinha, né, porque está suspenso. E o outro jogador vai descobrir daqui a pouquinho que não vai jogar. Foram 3 treinos, 2 em São Paulo, um aqui ontem no Estádio Monumental de Guayaquil. Um treino leve, muito na conversa ali. A gente tem até uma imagem legal. Carlo Ancelotti chama o Estevão, joia do Palmeiras, 18 anos, que ele confessou conhecer mais por vídeo do que pessoalmente, né? E o Danilo, em determinado momento, chega ali para a conversa. Danilo fala muito bem o italiano, o espanhol. Pareceu de longe ser um pouco intérprete desse papo entre o Ancelotti e o Estevão, que vive a expectativa de ser titular da seleção brasileira pela primeira vez. A gente lembra que, curiosamente, o Estevão estreou com a camisa da seleção também contra o Equador, no primeiro turno lá em Curitiba, Escobar. Eu iria de Estevão. Ih, rapaz, pareceu um sósia do Francisco ali jogando aí atrás de você, fazendo embaixadinha. Aí, ô Carlos Gil, o povo quer saber quem é que deve jogar hoje. Olha, Escobar, o Ancelotti, ele não divulgou a escalação. A gente vem desde ontem, né, e de anteontem também, falando um pouquinho do time que ele escalou lá em São Paulo, que é a tendência que seja mantido, que é o Alisson no gol, o Wanderson, o Marquinhos, o Alexandro zagueiro, o Alexandro lateral esquerdo, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Vini, Estevão e Richarlison. Mas o Ancelotti falou muito bem, por exemplo, do Andrei Santos, que gostou de observar o Matheus Cunha, que pode escalar um lateral um pouco mais defensivo, como por exemplo o Carlos Augusto da Inter de Milão. Então essa escalação básica a gente acredita que vá para o jogo, mas se pintar uma ou outra alteração, não vai ser tanta surpresa assim, Escobar. Valeu, Carlos Gil, melhor repórter do Brasil, trazendo as informações da seleção pra gente. Esse cara não, gente? Aí o Cristiano Ronaldo, 40 anos, ao que parece está saindo do Al Nassr da Arábia Saudita e, por enquanto, nenhum dos times da Copa do Mundo contratou o português. Interessados, se apressem. A janela de contratação para a Copa fecha na terça e o homem tem cheiro de gol, hein? Portugal enfrentou a Alemanha na semifinal da Liga das Nações. Durante o aquecimento, uma tempestade em Munique, caiu até granizo. O temporal atrasou o começo do jogo. Mas não tem chuva que disfarce esse penteado aí do CR7, hein? A seleção alemã entrou em campo com 6 jogadores que vão estar na Copa, 5 do Bayern. Portugal tinha mais 6 que vão estar nos States. E o Cristiano Ronaldo, por enquanto, não está nessa lista. Gol mesmo só no segundo tempo. Lindo passe de Kimmich pro Wirtz. A Alemanha abre a lata de Portugal, placar aberto na semifinal da Liga das Nações. Portugal não vencia a Alemanha desde a Euro de 2000, 3-0, 3 do Sérgio Conceição. De lá pra cá, 5 derrotas seguidas. É de Sérgio Conceição de novo, terceiro dele no jogo. Aí chegou o filho do Sérgio Conceição, o Francisco Conceição. Conceição da ponta, carrega por dentro, cabe o chute, golaço! Pra empatar o jogo, que estrela do garoto!
A virada veio na jogadaça de Nuno Mendes. E quem é que estava na área? Tabela bem feita, Nuno. O Ronaldo! 937 gols em jogos oficiais. 137 pela seleção portuguesa. Artilheiro da Liga das Nações. 7 gols. E ó, tava impedido não, hein? 2-1 Portugal, finalista da Liga das Nações da Europa. Pega Espanha ou França, que jogam hoje. Às 4 da tarde você vê ao vivo no Sport TV. Tem jeito não. O homem decide mesmo. Eu acabei de falar, né? Mas agora mudou, hein? Varela tá jogando bem em várias posições. A gente foi lá bater um papo com ele. Atenção rubro-negro, Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, segunda-feira, dia 16, contra o Esperance da Tunísia, e você vai ver ao vivo na Globo. A gente trocou uma ideia com o Varela, a torcida já pegou no pé dele, né? Só que agora a fase mudou, o homem tá jogando bem de lateral direito, lateral esquerdo, de volante. Essa foto rodou os grupos de zap dos torcedores do Flamengo na última semana. A família Varela com um carango vermelho modelo 1992, um ano mais velho do que o lateral. Gosto muito. Eu gosto muito de carros. Agora eu tô gostando mais até de carros antigos. Antigos. Como todo jogador, ele gosta de gol, mas por dever de ofício, o Varela investe em assistências dentro de campo. Na vitória por 5-0 sobre o Fortaleza foram 2. De cabeça pro Everton Araújo. Olha o que o Varela faz, ele ajeita pro Everton Araújo. Com domínio e cruzamento magistrais. Que domínio do Varela. Pro golaço do Michael. Michael! Gol! O passe do Varela foi espetacular, né? O Varela é um lateral completo. Por isso, a renovação do contrato do Varela virou prioridade no clube. O atual vai até dezembro. O novo deve ter mais 2 anos de duração. Muito contente. Fico muito contente, lógico, mas também ando um pouco triste, porque estão falando da renovação do Arrasca. E quero que ele fique também. Por mim, vamos renovar com ele e assinamos os 2 juntos. Seria bom. Os dois juntos, seria bom. Ex-jogador do Peñarol, do Manchester United, de 2 Copas do Mundo. No Flamengo é preciso fazer de tudo um pouco. Jogar de volante, por exemplo, como na vitória contra o Palmeiras. Bate no peito do Varela, que sai jogando pro Flamengo uruguaio. Varela, quando você entrou de volante no time do Flamengo, ficou todo mundo assim, será que ele joga desse jeito? Isso foi treinado ou é improviso? Qual é a história por trás do Varela volante? Já tinha treinado. Eu já tinha treinado de volante com o Felipe Luiz. Ele me perguntou se eu já tinha jogado de volante antes. Eu falei que sim. Quando eu jogava no Frankfurt, da Alemanha, fiz uns 3, 4 jogos nessa posição. Só que isso foi muitos anos atrás. Mas o Felipe me dá confiança, os companheiros me dão confiança. Pronto para voltar a encarar os times mais fortes do planeta na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque os times lá fisicamente são brabos. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Lateral com tanque cheio de vontade e disposição. O motor tá bom, tá turbinado. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Vocês acompanharam aí, pessoal, o Globo Esporte. Agora vamos aqui com a ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Que reforço, informações, hein? Do Jorginho, olha aí, hein? Vai chegar já pro Mundial. Vai ajudar o Flamengo? Olha a pergunta para você aí, Johnny. Para todos nós. Mapa de movimentação do Jorginho pelo Arsenal na temporada 2024, 2025, 27 jogos, 16 como titular, 1 gol, não teve assistência. E a gente vê o mapa de movimentação, que é um jogador que atua na meiuca, André. Isso. Exato. E assim, acho que o número de gols e assistências, embora ele tenha sido mais reserva, dele, né? Mostra exatamente isso. É o cara da saída de bola. Acho que ele vai qualificar demais a saída de bola do Flamengo. É um volante com outro perfil, mesmo com as opções que tem em relação, por exemplo, a Everton Araújo, Pulgar, que são os jogadores, ainda que são os primeiros volantes ali do Flamengo, são jogadores com outra característica. Então, acho que isso, ele acrescenta mais repertório ao time do Felipe Luiz.
Não Ele é mais um 8, pensando naqueles antigos números. Ele é mais um 8 do que um 5. É mais um Gerson, mas jogando como 5. Ele joga de trás. Ele joga de trás, ele é o cara pra... É um 5 com cara de 8? Isso, pelo passe extremamente qualificado, por ditar o ritmo, mas não é um cara de presença mais à frente. Tanto você não vê ele fazendo... Ele tem muitos gols, muito por ser um grande batedor de pênalti. Então, não por ser um volante de chegada à área, como nesse lance, não é algo padrão dele, por exemplo, esse tipo de jogada. Você vai ter alguns lances, eventualmente, de gols, é verdade, mas ele é o cara mais que qualifica a saída de bola. Então, acho que ele traz uma característica diferente, e tanto que eu nem sei se chega para ser... Nem imagino ele chegando como um titular absoluto, pelo menos num primeiro momento, mas é mais uma opção. Acho que ele chega para ser um papel importante, ser titular muitas vezes, mas talvez não um titular incontestável da equipe do Flamengo. Acho que tem a questão física também, né? Exato. Que vai pesar nisso. A temporada do Flamengo é uma temporada de muita exigência de jogos 2 vezes por semana, e vai continuar sendo assim até o final do ano, de alto nível de intensidade. E o Jorginho não é exatamente esse jogador físico, né? Ele é um jogador mais cerebral. Exato. Muito técnico, de grande leitura de jogo. Acho que o grande barato dele é a compreensão dele da partida. Ele, muitas vezes, funcionou como um técnico em campo. Mesmo sem a bola, ele está orientando. Você, para lá, pega aqui, corre ali, não sei o quê. Ele joga apontando para os companheiros para onde devem se movimentar. Mas não é um 5 cão de guarda, de proteger a área loucamente, correndo de um lado para o outro, mas de entender os espaços que ele vai saber ocupar, e com a bola no pé é um passe muito qualificado. Então, assim, achar que ele vai jogar todas as partidas, ninguém joga todas as partidas. Sim. Numa temporada como a do Flamengo. Mas, sendo usado com parcimônia... Aí você falou uma palavra, hein? Difícil, hein? Sabe como eu conheci essa Num samba enredo. Não. Eu era criança e olha só, né? Tudo tem sua justificativa. Eu gostava muito de comer leite condensado, né? E aí, uma vez... Leite condensado, depois ficar na academia se matando. Vai, mas fala isso aí. quando eu era criança. Hoje em dia eu não posso nem chegar perto. Mas quando eu era criança... Certa vez chegou lá em casa uma amiga da minha mãe. E ela chegou justamente na hora que eu estava comendo, era a sobremesa, depois do almoço, leite condensado. Ela olhou assim para mim: meu filho, coma com parcimônia. Aí eu falei assim: eu prefiro puro. Sensacional. É maravilhoso. Essa eu ganhei o dia, cara. Eu conheci essa palavra. Eu achava que parcimônia era chocolate pó. Eu prefiro puro. Então, desde então, eu sei usar, eu aprendi a usar a palavra. Achou que era uma fruta, morango. Parcimônia é um tipo de morango. Nossa, então, sensacional essa história. Gostou da história? Pô, maravilhosa. Tem mais alguma aí? Top, cara. Mas tem que ter o estalo. Olha, o Johnny tá chorando de rir, olha lá. Muito bom. Sério. Você prefere puro ou com parcimônia? Puro com parcimônia é muito bom. Com parcimônia, eu prefiro puro. Você não colocava um chocolatinho em pó, não? Nada. Não, às vezes sim, mas naquela ocasião ali tava no puro mesmo. Mas então, volta lá. Voltando ao Jorginho. Você usou parcimônia com o Jorginho, que eu até esqueci. Não, que o Jorginho tem que ser usado com parcimônia no Flamengo. Não dá para exigir do Jorginho que ele atue em todas as partidas, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com intensidade, correria. É dosar, saber dosar, para que ele possa ser decisivo nos momentos mais importantes. André Donk, depois dessa... Vocês gostaram da história? Mário Marra gostou da história também. Daqui a pouco o Mário Marra, daqui a pouco ele está no ar com o Sport Center. Ele gosta de leite condensado, mas ele prefere pão de queijo. E doce de leite. Pão de queijo, mas pão de queijo mineiro. Olha o Jorginho, fala do Jorginho. Agora, o Johnny. Se eu puder prever alguma coisa do Jorginho, Abel, eu acho que é uma dor de cabeça positiva, obviamente. Qualquer treinador quer ter uma dor de cabeça positiva como essa, porque hoje a volância do Flamengo está muito bem sustentada. Pulgar e Gerson, perfeito. E o Jorginho, eu concordo com o Dom, que tem a adaptação, etc., mas não dá para prever o Jorginho como reserva, entendeu? Então é aquela dor de cabeça positiva. Será que talvez... Você discorda, você de uma forma elegante... Você está discordando do amigo André. Creio que sim, porque... Foi a mesma coisa com a chegada do Alexandro ou do Danilo. Né? Quando eles chegam, a gente fala, putz, tem jogadores ali na posição que estão bem, etc. Mas os caras, né, são jogadores de bola, como você diz, e conseguem chegar ali e marcar presença. A questão pra mim é como, assim, não dá. O Gerson não vai
ser banco de reservas, o Pulgar muito menos. Será que dá para juntar os três? Fazer uma formação de meio campo com os três e o Arrascaeta um pouco mais à frente? Pode ser uma opção, porque o Jorginho tem qualidade assim para ser jogador não só destaque do Flamengo, mas destaque no futebol brasileiro, a partir do momento que chegar. Entendeu? Então, obviamente, existe adaptação, rotação e muito do que o Eugênio citou também. Existem lesões, desgaste, controle de carga, que agora é a nova frase do momento. Então, o elenco roda. E às vezes você pode usar o Gerson um pouco mais pra frente pra recuar o Jorginho, o Arrascaeta. Reclamam que o Arrasca não tem reserva. Pulgar, Jorginho, Gerson. Nas vezes em que o Arrascaeta fica fora. Ou com o Arrascaeta. Ou com o Arrasca mesmo, né? Mas é isso, assim, o Arrascaeta normalmente quando tá fora faz muita falta pro Flamengo. Talvez o Gerson, que é um camisa 8 com cara de camisa 10 às vezes, pode ser um pouco mais ofensivo, tendo o Jorginho na contenção. É uma baita contratação que vinha esse namoro ocorria há muito tempo, né? E agora parece que temos um desfecho. Então, no que você está dizendo, o Flamengo tem, a partir de agora, tem um 8 com cara de 10, você falou? 8 com cara de 10, um 5 com cara de 8 e tem o camisa 10 da Gávea. Exatamente. Só isso. E camisa 10 da zaga. Da zaga. O Léo Ortiz. O zagueiro que poderia vestir a 10. E o camisa 10 é o artilheiro do campeonato, né? Que poderia ser camisa 9. 10 que podia ser 9 atualmente. Eu só queria apontar um outro aspecto, uma outra perspectiva dessa chegada. É que no começo do ano, quando teve aquela entrevista do Boto, quando chegou o Juninho, falando de um perfil técnico das contratações, talvez pudesse sugerir, o Flamengo vai contratar então caras fora de holofote. E não necessariamente é isso. Eu acho que é exatamente o que representa a contratação do Jorginho. Não é que o Flamengo está contratando o Jorginho porque tem grife, vem da Europa, jogou no Chelsea, campeão de Eurocopa, estava no Arsenal. Para mim, casa exatamente com o discurso, oportunidade de mercado de um cara em fim de contrato, vindo do futebol europeu e que casa muito com o perfil do elenco do Flamengo. Sim. Eu lembro até na época que o Palmeiras também foi muito falado, a gente discutia Flamengo ou Palmeiras, e para mim o Jorginho tira muito mais a cara do Flamengo do que o Palmeiras do Abel atualmente. Então não é porque tá vindo um cara com nome, com destaque no futebol europeu, que vai virar um contraste, tá indo na contramão do que falou o Boto no começo do ano. Pelo contrário, acho que casa exatamente. É de uma oportunidade de mercado de um jogador que acrescenta tecnicamente e que faz sentido. E eu estou muito ansioso, estou muito curioso para ver essa relação de trabalho do Felipe Luiz com o Jorginho. Acho que tem muito a dar certo essa combinação dos dois, até dentro da linha do que o Eugênio falou, do Jorginho ser meio que um técnico dentro de campo. Acho que isso vai casar muito bem dentro do Flamengo. Tem Jorginho, Danilo, já são dois. É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui para mais uma notícia. O atacante do Flamengo aparece no bid com a camisa do Paysandu. Novo reforço do time bicolor, tem 21 anos e estava disputando o Brasileirão pelo Juventude. O atacante Peterson, revelado e vinculado ao Flamengo, já aparece no bid com a camisa do Paysandu e deve ser anunciado em breve pelo clube. Ele chega ao Papão após passagem por empréstimo pelo Juventude, onde estava disputando o Brasileirão. O novo reforço do time bicolor tem 21 anos e surgiu como uma grande promessa no rubro-negro carioca, campeão da Copa do Brasil do Sub-17 e brasileiro do Brasileiro Sub-17 e Sub-20. Se destacando com gols e boas atuações, ele despertou o interesse do Barcelona em 2023, que tentou o empréstimo de Peterson por 10 meses, com opção de compra estipulada em 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões por 70% dos direitos econômicos. Porém, como o time espanhol tinha uma punição devido à infração ao fair play financeiro, a transferência não foi concretizada. No ano passado, ele foi emprestado ao Atlético Paranaense com uma cláusula de compra estipulada, mas com apenas um gol e um jogo disputado, ele foi afastado após um ato de indisciplina e não jogou mais pelo Furacão. Sem conseguir um novo empréstimo, ele recomeçou neste ano pelo Estrela Amadora de Portugal, atuando em 7 jogos entre os times principal e sub-23, sem marcar gols. De volta ao Brasil, ele foi repassado ao Juventude, onde disputou 9 jogos, 2 deles no Brasileirão, no dia 5 de abril contra o Botafogo, mas não balançou as redes.
O novo nome do setor ofensivo bicolor tem a missão de melhorar os números do ataque do Papão, o pior da Série B, ao lado do Volta Redonda, com 5 gols marcados. Ele será parceiro de ataque de nomes como Benítez, Edinho, Eliel, Marcelinho, Marlon, Thalisson e Rossi. Nicolas, outros nomes de frente, não deve permanecer no clube. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.